Boa tarde, amigos. Estou em viagem fora de Salvador. Estou na cidade de Petrolina, Pernambuco, aqui na beira do Rio São Francisco, com uma vista linda daqui do apartamento onde eu estou, no hotel. E com um curso que eu estou fazendo aqui de 3 dias, terminou hoje, meio-dia, eu estou aproveitando agora a tarde para gravar mais um vídeo aqui para o canal. Algumas pessoas têm me pedido para eu falar de descida umbral, a regiões escuras, e o último vídeo que eu gravei foi falando sobre o encontro com o Mago Negro. Então eu resolvi aproveitar esse momento e gravar um vídeo falando de uma rápida descida a uma região escura, que alguns chamam de umbral, uma zona escura do plano astral ou do mundo espiritual. Ela não foi agora recente, ela aconteceu em 2006, por ocasião do falecimento, do desencarne de meu pai. Meu pai, na época, quando estava doente, próximo já ao desencarne, meu pai, psicologicamente, ele caiu muito, como é normal, uma pessoa desenganada, numa doença grave, terminal. Meu pai entrou num estado ruim, negativo, emocionalmente, né? bem para baixo. Isso nós sabemos que faz com que o corpo espiritual, o perispírito, o corpo astral, ele se adense mais, a nossa vibração cai. Até quem está encarnado mesmo, se entrar num processo de depressão, tiver num desequilíbrio emocional grande, também acontece isso. E se a pessoa desencarna num estado desse, depressivo, uma depressão mesmo, uma tristeza profunda, com medo, é normal que o corpo espiritual fique realmente denso, a vibração muito baixa. Mesmo sendo uma pessoa boa, como era o caso de meu pai, essa vibração baixa, esse adensamento do corpo astral, do corpo espiritual, do perispírito, fez com que ele fosse levado por espíritos bons, amigos, que estavam auxiliando no desencarne, levaram ele para um hospital que eu soube depois, que é um hospital no mundo espiritual, mas numa zona um pouco escura, umbral, como os espíritas costumam dizer, mas um hospital totalmente seguro, guardado, protegido, com vigilância. E eu soube que era um hospital militar, um hospital que só atende a militares após o desencarne. Numa região próxima, no mundo espiritual, outra dimensão, mas próxima aqui lá em Salvador, aqui não, porque eu não estou em Salvador, estou em Petrolina, Pernambuco, próximo a Salvador. Mas um hospital de campanha, um tipo de hospital semelhante a um hospital de campanha, um hospital de guerra, né, do militar. E meu pai foi levado, como não tinha condições, pelo adensamento do corpo espiritual, pelo estado que ele se encontrava, não tinha condições de ser levado para uma cidade, numa região clara, numa região superior do mundo espiritual, mesmo sendo uma pessoa boa, generosa, como ele era. É ainda, né? Porque o espírito é imortal. Mas aí a gente já vê, amigos, que mesmo uma pessoa sendo boa, pessoa generosa, caridosa, se ela, ainda que durante um curto espaço de tempo, essa pessoa entre num estado de tristeza profunda, de depressão, de desajuste emocional, isso impede a pessoa de ir de imediato para uma zona mais elevada no mundo espiritual. Ela impede. E aí é que muitas pessoas assim, uma pessoa boa, de bom coração, generosa, muita pessoa assim, ao desencarnar, não é logo levada para cidades tipo Nosso Lar, tão conhecida dos espíritas, né? E fica um tempo em zonas escuras, porém em hospitais, em postos de socorro, como nós vimos em várias obras psicografadas, desde aquelas
clássicas antigas, ditadas pelo espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, já há décadas atrás, muitas décadas atrás. Então meu pai foi levado para uma região escura, no umbral, mas um hospital militar, um hospital de campanha. Meu pai era militar, né? Meu pai foi coronel do Exército, chegou até coronel. E aí, quando ele desencarnou logo, eu fiquei naquela preocupação, naquela agonia de ajudar meu pai. Eu via que ele não estava bem, e eu queria logo sair do corpo ao encontro dele. Então, logo depois que ele desencarnou, em agosto de 2006, eu ali toda noite ia dormir naquela agonia, naquela fissura de querer sair do corpo para ir ao encontro dele, para auxiliar ele e tal. E aí, poucos dias depois do desencarne, eu fui. Eu, fora do corpo, encontrei um irmão meu que também é militar, também foi coronel do Exército. É na reserva, porque ele está encarnado. Encontrei esse meu irmão. Minha irmã e um sobrinho quiseram também ir com a gente, mas nós não aceitamos. Não pode. Demos lá uma desculpa e não deixamos ir. Por quê? Porque nós sabíamos que era uma situação de risco, sabíamos que era uma situação perigosa. Não é qualquer pessoa que pode descer sem nenhum preparo ao umbral para trabalhar ou para visitar alguém que esteja lá no hospital. Não é. Então, de forma responsável, nós demos uma desculpa e não levamos. E aí o interessante, como vocês podem ver em vários artigos meus no meu site e alguns relatos do canal, o mundo espiritual também tem veículo, tem carro semelhante ao nosso. Eu tive muitas experiências fora do corpo em que no mundo espiritual eu dirigia um carro e às vezes o carro era igualzinho ao meu carro do presente, no mundo físico, né? E aí nós estávamos num carro, eu e meu irmão, e aí descemos com esse carro, chegamos a um determinado ponto do mundo espiritual em que o carro não podia mais prosseguir. Então deixamos o carro, descemos e fomos a pé. Continuamos ali o trajeto em direção, eu não sabia, nem ele sabia exatamente onde era, mas de alguma forma de intuição, não sei explicar, nós sabíamos a direção, nós sabíamos para onde ir, por onde ir, por um caminho para chegar naquele hospital onde meu pai estava. Então, nós caminhamos por um caminho estreito no meio daquele mato, era mato, mas uma certa escuridão, não uma escuridão grande, profunda, como se fosse uma lua cheia, mas era escuro, a região escura, se olhasse para cima era escuro, era um céu cinza escuro, como se fosse noite com alguma claridade, mas é como se fosse uma noite, e ali a noite é permanente, não tem luz solar em momento algum nessa região, daí para baixo no mundo espiritual não há luz solar, claridade em momento algum, é uma escuridão permanente, como se fossem as trevas eternas, só que não há uma treva absoluta nessa região aí, conhecida como umbral. E nós caminhamos, e de repente eu olhei para cima, para o céu, a verticalidade no mundo espiritual também, eu olhei para cima, em direção ao céu, e vi uma figura voando a uma certa altura, como os urubus voam muitas vezes, né? não alto demais, e eu vi aquela figura que nós vemos descrições e desenhos em livros e em muitos filmes religiosos, filmes místicos, filmes de magia, nós vemos uma figura assim chamo do demônio, o demônio clássico. Não estou falando aqui do diabo, Satanás, não, mas de um demônio que nós vemos em muitos filmes, muitos relatos, que é um misto de ser humano, é humanoide, a forma é meio humanoide, e ao mesmo tempo de pássaro, parecendo um pterodáctilo, a cabeça pontuda, com o bico aberto, com dente, asas, tipo um morcego grande, as asas abertas, com as mãos, umas garras com as unhas grandes na ponta, como um morcego,
né? Um corpo bem magro, bem fino, tipo um gafanhoto, um rabo comprido e pontudo. E com garra também nas pernas, né? Ou patas, traseira. Então eram garras com unhas amoladas. Uma figura horripilante, horripilante. E ele estava ali voando, mas eu não tinha medo, nem meu irmão também. Não tinha medo, não ficamos assustados. E aí eu disse para ele, não se preocupe não, isso é um demôniozinho. Falei, confesso, que naquele momento eu falei com desdém. Com desdém. Não ligue não, pode não. É apenas um demôniozinho. E aí eu via que essa figura, essa espécie de demônio, digamos assim, entre aspas, essa figura aí subia. Aí tinha um céu, umas nuvens lá, bem alto no céu, umas nuvens assim, marrom, cinza, escura. E ele aí entrava, ele furava aquelas nuvens assim, pum, como se fosse um avião, um jato furando a nuvem. Pum, furava, subia aquele buraco aí, furando, subindo. E aí eu interpretei como se ele tivesse ido embora. Aí ele foi embora. Foi embora. E prosseguimos, mas logo em seguida, que a gente começou a andar novamente, que a gente parou para ver a figura, quando a gente começou a andar de novo, aí a gente olhou para cima, como se alguma coisa alertasse assim que veio alguém aí, vem alguma coisa aí. E aí via a figura, de imediato não deu para identificar, mas a gente viu que era a mesma figura que estava lá sobrevoando, descia, uma descida assim vertiginosa em altíssima velocidade, alta velocidade, descia. E aí a gente ficou alerta, sabendo que era um ataque que estava vindo, e essa figura aí caiu no chão, mas caiu assim de 4 pernas, né? Pum! Numa velocidade enorme, tum! Caiu de 4 pernas assim, a pequena distância, e aí, logo em seguida que ela caiu, já deu um impulso, como um felino que dá um bote assim na presa, né? Deu aquele salto em minha direção, pulou em minha direção, talvez por eu ter falado, né? É um demôniozinho, não liga nada. Então ele atacou a mim, não meu irmão. Ele voou em mim com a boca, aquela boca com aqueles dentes finos, horripilante. Ele voou no meu mamilo, assim, no meu peito, no lado direito. Veio assim e mordeu o mamilo. E eu, num gesto instintivo, ele botou a cabeça aqui, num gesto instintivo, eu fiz isso com o braço. Uns movimentos assim meio de karatê que eu aprendi lá na adolescência, na juventude, um movimento de defesa. Então quando ele veio com a cabeça aqui, eu fiz isso, né? Pum! E joguei ele para longe, para a direita. E sentia mordida, eu sentia uma certa dor quando ele mordeu meu mamilo. Eu fiz isso e ele foi jogado para lá. Mas nisso, eu tomei um susto. Né? Com esse ataque, quando ele veio em cima de mim, me mordeu, eu fiz isso, eu tomei um susto, me defendi, mas aquilo foi um susto. Então, naquele susto, o meu coração disparou no corpo espiritual, no corpo astral, consequentemente, pelo efeito da repercussão, disparou o coração no corpo físico, e aí eu voltei rapidamente e acordei no corpo físico. Acabou a experiência aí. Eu não lembro da volta de meu irmão, de ter voltado para o corpo, ou se ele prosseguiu sozinho, não sei. Ele não lembra da experiência, eu contei para ele depois, ele não lembrava de nada, mas ele estava ali consciente, lúcido, mas ele não lembrou, não registrou nada no cérebro físico quando acordou. Né? Então a experiência foi essa, ela acabou ali. Isso mostra, meus amigos, mais uma vez batendo na questão da necessidade da preparação, de ter proteção. Eu falei no último vídeo sobre o encontro com o Mago Negro. Não ir sozinho para o mundo espiritual nas zonas inferiores, nas zonas escuras, não vá sozinho. Né? Você vê que eu fui com uma outra pessoa, que não é um espírito tão elevado, né? Meu irmão é como eu, também não sou grande coisa, grande elevação, e sofremos esse ataque. Houve um ataque. Né? Talvez se eu não tivesse tomado um susto como eu tomei, não esperava o ataque, não tivesse tomado aquele susto, talvez tivesse repelido como eu repeli o ataque dele e tivéssemos prosseguido até o hospital, onde meu pai estava. Né? Mas como eu tomei um susto, eu voltei para o corpo, com o susto. Né? Isso mostra, com toda a experiência que eu tinha em 2006,
muitos anos já de experiência de projeção astral, como eu fui pego mais ou menos de surpresa com o ataque, que eu não esperava, desdenhei do espírito e tal, mas ele veio, quando ele veio que atacou, eu fui pego de surpresa com aquele ataque, ele avançou em mim, me mordeu, né? Uma agressão física, veio me morder com uma fera, né? E aquilo me desestabilizou psiquicamente, de imediato, disparou o coração, eu voltei para o corpo. Né? Então isso mostra, não tentem ir para as zonas inferiores, para umbral, descer para as zonas escuras sozinho, jamais, jamais. O certo, o correto, a cautela máxima recomenda chame seu mentor espiritual, seu amparador, seu protetor, seu anjo da guarda. Se quiser ir visitar um parente, um amigo desencarnado, né, que não tenha desencarnado bem e que esteja na zona, né, mais inferior, não vá sozinho. Proteção. Fazer projeção astral é proteção, estudo, preparação, tá? Conhecimento do mundo espiritual, ler livros sobre o mundo espiritual, para ter um conhecimento básico e, de início, nos primeiros anos, sempre chamar o seu amparador, o seu protetor, o seu mentor espiritual, o seu guia espiritual. Chame para que ele lhe acompanhe, para evitar dissabores, evitar essas surpresas desagradáveis, os ataques espirituais, para que você não sofra desnecessariamente no mundo espiritual. Então é sempre estudo, preparação, tá bom? É um outro relato, tem outros que virão em seguida sobre o mundo espiritual, sobre zonas escuras, sobre ataques, para alertar a todos os estudantes para a necessidade do estudo, da preparação, para que as projeções sejam feitas com segurança. Então, vou ficando por aqui. Já está escurecendo, você deve ter notado como já escureceu em relação à hora. O sol já se pôs, o sol ainda não tinha se posto, né? Ele vem se pondo daqui da janela do hotel e já está ficando escuro, então é hora de parar mesmo. Não dá para levantar para acender a luz. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.